Fala pessoal, dando sequência ao nosso projeto de questões, onde eu venho gravando vídeos abordando 3 questões de cada tópico. Temos aí vídeos com questões de direito penal, de processo penal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Lei 9.455 de 97, conhecida como a Lei de Tortura. Eu trouxe 3 questões para estar abordando com vocês, questões essas que foram cobradas em concurso público. Tá? A primeira questão: julgue o item a seguir. De acordo com a Lei Federal 9.455/97, que define os crimes de tortura, a condenação por esse tipo de crime resulta na perda do cargo, função ou emprego público e na interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Por exemplo, então aqui a banca está trazendo uma afirmativa, eu já falo para vocês, é uma questão da banca CESP, e nessa afirmativa ela trouxe um exemplo. Um policial penal condenado por tortura perde automaticamente seu cargo e fica proibido de exercer qualquer função pública durante o período determinado pela lei. Certo ou errado? Nosso gabarito, questão correta, questão certa. Por quê? A perda do cargo pela condenação do crime de tortura, essa perda ela é automática, não, ou seja, não é necessário que o juiz especifique a perda do cargo na condenação do crime de tortura, como temos lá na Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869, onde a perda do cargo, ela não é automática, ou seja, é necessário que seja reincidente e que o juiz especifique na sentença. O artigo 1º, parágrafo 5º da nossa Lei de Tortura, ele fala o seguinte, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, já sabemos que a condenação, a perda do cargo, ela é o que? Ela é automática, e o prazo que o servidor, após ele perder o cargo, ele ainda tem que ficar o quê? O dobro do prazo da pena aplicada sem poder prestar concurso público, sem poder fazer parte da administração pública. Logo, se ele foi condenado aí a uma pena de 8 anos, vezes 2, 16 anos, além da sua perda do cargo ser automática. Questão de número 2. Nos termos da Lei 9.455, que define os crimes de tortura, quando um agente policial submete alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, é possível afirmar que, então aqui nós temos um caso, onde a banca apresentou um caso e ela pediu o quê? Para que a gente marque qual é a assertiva que corresponde ao enunciado. Alternativa A, não há previsão legal de punição para aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Alternativa B, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça, cabendo, contudo, o benefício da anistia em situações excepcionais. Alternativa C, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Alternativa D, sendo o crime cometido por agente policial, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. O nosso gabarito ele é a alternativa C. Novamente, a condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. E eu reforço com vocês, que a perda do cargo ou função pública ela é automática em relação ao crime de tortura. Terceira e última questão. Pratica o crime de tortura o agente que constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Essa hipótese é chamada de, temos 5 alternativas. Alternativa A, tortura imprópria. Alternativa B, tortura omissiva. Alternativa C, tortura à prova. Alternativa D, tortura crime. E alternativa E, tortura preconceito. No nosso gabarito, alternativa C, tortura à prova. Consiste em constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa.
E repara o seguinte, que aqui em relação ao crime de tortura, a banca ela já cobrou de uma forma diferente, né? Ela narrou um caso específico ali, ó, ela narrou, na verdade, uma conduta de tortura e ela pediu que o aluno ali, que no caso o concurseiro, na hora de estar marcando a sua questão correta, que ele especificasse qual o tipo de tortura se referia, né, a torturar alguém com o intuito de obter informação, declaração ou confissão. Aqui é a nossa tortura prova. Lembrando que a tortura crime é quando quando o sujeito tortura uma pessoa para que ela ou outra pessoa pratique um crime. A tortura preconceito, temos a tortura preconceito racial ou religioso, tá? E também a tortura na forma omissiva é aquele que tem o dever de agir e não age para que o quê? Para impedir que o crime de tortura aconteça. Finalizo com vocês aqui. Abordamos 3 questões referente à Lei 9.455, conhecida como a nossa Lei de Tortura. Um forte abraço aí, Deus abençoe.